Bom dia, meu nome é Juliana Corvo Fernandes, eu sou médica, formada pela Universidade do Vale do Itajaí e infectologista formada pelo Hospital Nereu Ramos de Florianópolis. Eu trabalho no CERED, Centro de Referência de Doenças Infecciosas, atuo na linha de frente no combate ao coronavírus e também faço parte da equipe de preceptores do curso de Medicina da Univale. Eu agrupei alguns assuntos dentro da infectologia que vai ser importante aí na nossa trajetória de plantões e atendimentos em centro de emergência. A dengue. Então, a dengue é uma doença mais comum transmitida pelo mosquito no Brasil. Chega uma ocorrência de mais de 50 milhões de casos por ano em todo o mundo. Atualmente, estamos vivendo um surto de dengue aqui na nossa região, em Itajaí, com um crescente aumento aí de número de atendimentos nas emergências. Ela tem um espectro clínico variável, podendo passar por casos assintomáticos, oligossintomáticos ou até síndrome hemorrágicas, evoluindo para choque e risco de óbito. Então, diante dessa epidemiologia, desse variado espectro clínico, a gente precisa ter mais atenção e saber manejar corretamente, classificar bem o paciente com suspeita de dengue e manejar corretamente. Diante disso, existe um fluxograma que vale muito a pena a gente seguir, a gente manter ele bem guardadinho, e se por acaso a gente esquecer de alguma parte desse fluxograma, a gente acessar ele e rever item por item. Então, suspeita de dengue. É um paciente que relata febre, essa febre geralmente é o primeiro sintoma a aparecer, de início abrupto, é uma febre alta de 39 e 40 graus, acompanhada de pelo menos 2 sintomas. Náuseas, vômitos, cefaleia, dor retroorbital, mialgia, artralgia, exantema também pode aparecer. Diante dessa suspeita, eu tenho que notificar esse caso e eu tenho que procurar ir atrás de sinais de alerta desse paciente. Bom, quais são os sinais de alerta no paciente com dengue? Dor abdominal intensa, seja referida ou palpada, vômitos persistentes, acúmulo de líquido, seja ascite, derrame pleural, pode acontecer derrame pericárdico também, hipotensão postural ou lipotímia, hepatomegalia maior que 2 centímetros abaixo do rebordo costal, sangramento de mucosa, pode ser gengivorragia, epistaxe, letargia ou irritabilidade e aumento do hematócrito. Bom, se eu não encontro nenhum desses sinais, ou o paciente não relata nenhum desses sinais, eu vou classificá-lo ou como grupo A ou como grupo B. Ele não tem sinais de alerta. E a esses pacientes, eu vou investigar sangramento espontâneo ou provocado pela prova do LAS. Se ele não tiver sangramento espontâneo ou induzido, eu classifico ele no grupo A. É um paciente com suspeita de dengue, é um paciente que não tem sinais de alerta, não tem nenhum sangramento ativo e não tem condições especiais, como, por exemplo, não é uma criança, não é uma gestante, que eu preciso estar mais atento, não é um paciente maior de 65 anos, com comorbidades, com nefropatias, enfim. É um paciente que também não tem um risco social importante. Porque o paciente com dengue, eu vou ter que reavaliá-lo, eu vou ter que fazer ele entender como é que é o tratamento, a hidratação, a reposição oral de líquidos. Então, um paciente que tem um risco social, que ele não vai compreender isso, eu não posso classificá-lo no grupo A. Se o paciente tem suspeita de dengue, não tem risco nenhum no momento, não tem nenhum sinal de alerta, não tem condição desfavorável social, eu faço um tratamento, um acompanhamento ambulatorial desse paciente. Bom, eu vou prescrever ou dipirona ou paracetamol para ele, para dor e para febre, e vou ensinar, vou prescrever como faz a reposição de hidratação oral. Os adultos, a gente faz 60 ml por quilo por dia, sendo 1/3 desse líquido com solução salina e 2/3 restantes a gente orienta a ingerir água, chás, soro caseiro, água de coco, suco natural, conforme o paciente preferir. Então, vamos supor, um paciente de 70 quilos, ele tem que ingerir ao longo de um dia 4,2 litros de líquido. Ingerir um grande volume nas primeiras horas
Idealmente, já lá no atendimento médico, na suspeita de dengue, ele já deveria estar começando a ingerir líquidos. E distribuir os outros 2,8 litros ao longo do dia, certo? Orientar também que ele deve manter essa hidratação por todo o período febril, até 24 a 48 horas após a defeverscência da febre. Lembrando que o período de defeverscência da febre na dengue, ele coincide com a evolução de gravidade da doença, tá? Bom, mas o paciente, na verdade, ele apresentou prova do laço positivo. Ele não tem nenhum sinal de alerta, ele está clinicamente bem estável, mas ele apresentou prova do laço positivo, e aí eu vou classificá-lo ele no grupo B. O grupo B é aquele paciente que ele vai ter que ficar em observação e eu obrigatoriamente vou ter que pedir um hemograma para ele, para avaliar o hematócrito. Então, eu não posso deixar o paciente coletar o hemograma, pedir para o paciente para casa e depois ele voltar, ou coletar o hemograma e sabe logo o que faz com o paciente. Não, eu vou ter que manter ele em observação, vou ter que ficar avaliando os sinais vitais dele, avaliar se vai surgir algum sinal de alerta e esperar o hemograma, com reposição de hidratação oral. E a reposição de hidratação oral para esses pacientes, até que o hemograma chegue, é igualzinho ao do grupo A. 60 ml por quilo por dia, tá? Bom, o paciente está em observação, não está internado, e aí chega o hemograma. O hemograma, ele vem com hematócrito normal. O hematócrito normal, eu considero que o paciente pode ser liberado, e ele vai agendar o retorno para reclassificar o grupo dele. Ou ele vai para o grupo A, ou ele pode evoluir para o grupo C. Isso de acordo com a avaliação clínica e laboratorial, certo? Se por acaso, durante essa observação, o paciente estiver com hematócrito alterado, ou surgir algum sinal de alerta, dor abdominal, vômito, desconforto respiratório, ele deve seguir direto para o grupo C. Então, aqui no nosso fluxograma, é um paciente que inicialmente não tinha nenhum sinal de alerta, mas durante a observação, ou ele chega já com algum sinal de alerta. Então, ele é classificado no grupo C. O mais importante desse paciente classificado do grupo C é iniciar de imediato a reposição volêmica. Então, a gente faz uma fase de expansão que dura 2 horas. Essa expansão é com reposição volêmica com soro fisiológico, 10 ml por quilo. Bom, durante essa fase de expansão, eu tenho que avaliar os sinais vitais dele, ver se ele não vai evoluir para um choque, para um outro grupo, o grupo D. Solicitar outros exames, albumina, transaminases. Sugere-se também avaliar um raio-x de tórax, uma incidência PA e Laurel, para ver se tem derrame pleural. Se o serviço disponibilizar ultrassom, também é válido, ultrassom de abdômen, avaliar derrames cavitários, que também é comum na dengue, certo? Bom, após essas 2 horas, eu preciso reavaliar o hematócrito, após essa fase de expansão. Se houver melhora do hematócrito, eu inicio a fase de manutenção de hidratação. Essa fase de manutenção de hidratação é em observação, tá? E essa não é em casa. E essa fase essa fase de manutenção é dividida em 2 fases. A primeira fase, que é hidratar com 25 ml por quilo em 6 horas de soro fisiológico, e a segunda fase, após essas 6 horas, 25 ml por quilo em 8 horas. Sendo que essa segunda fase, desses 25 ml por quilo, eu divido 1/3 com soro fisiológico e 2/3 com soro glicosado, certo? Se não houver melhora do hematócrito, aí eu posso repetir essa fase de expansão até 3 vezes, e se não houver melhora clínica, aí ele é conduzido para o grupo D, tá? O grupo D é a dengue grave, é sinais de choque. Quais são os sinais de choque? Taquicardia, extremidades frias, pulso fraco e filiforme, um enchimento capilar lento, uma pressão arterial convergente, taquipneia, olicúria, hipotensão arterial e cianose. Essas 2 últimas numa fase mais tardia do choque, certo? Bom,
O grupo D, nós vamos iniciar de imediato uma fase de expansão, de hidratação mais rápida. Então, a gente faz uma solução salina isotônica 20 ml por quilo em até 20 minutos, tá? E se for necessário, a gente pode repetir até 3 vezes essa fase de expansão. Esse paciente, ele tem que ir para uma sala de emergência, ele já não fica mais internado numa enfermaria, ou numa sala de observação, ele tem que ir para uma sala de emergência, tem que ter monitorização contínua, e a equipe de enfermagem é bem atenta aos sinais vitais, certo? Deve ser solicitado um novo hematócrito após 2 horas, após essa reposição volêmica, e já solicitar vaga de UTI também para esse paciente, certo? O paciente, ele pode vir a melhorar depois da reposição, e aí ele pode se manter internado em observação, ou piorar e ir direto para a UTI, certo? Bom, em relação à dengue, nós vamos atender muitos pacientes e muitos casos de dengue. Então, a gente precisa muito ter na cabeça esse fluxograma. A maioria dos pacientes que a gente vai atender vão estar classificados no grupo A e B. Porém, quando ele for para o grupo C, e isso acontece, a gente tem que ficar muito atento a esses sinais de alerta, tá? A gente tem que saber manejar corretamente o paciente com a hidratação correta. É pouca coisa que tem para fazer, mas é importantíssimo a hidratação. Não lembrou, não recordou, tá na dúvida? Acessa aí o fluxograma, tem em vários, até dentro do serviço que você está trabalhando, provavelmente vai estar disponível esse fluxograma. Então, é bem importante, tá? Falar de dengue, falar desse manejo que varia de acordo com cada grupo de classificação de risco, certo? Malária. Também é uma doença transmitida por mosquito, porém 99% dos casos de malária ocorrem lá na região amazônica, e nessa região a letalidade é muito baixa. Porém, fora da região amazônica, essa letalidade aumenta até 100 vezes. E muito provavelmente essa letalidade ocorre por conta do atraso diagnóstico e do atraso de tratamento. E é por esse motivo que eu trouxe esse assunto aqui pra gente. É mais difícil, é mais incomum a gente atender um paciente com malária fora da região amazônica? É mais difícil. Porém, se eu atender esse paciente e eu não tomar a conduta correta, ele tem grande risco de evoluir para óbito, dependendo aí do quadro da gravidade. Então, eu preciso saber suspeitar de malária e eu preciso saber tomar a conduta certa. Então, um paciente com febre que viajou para uma região de transmissão de malária, ou um paciente morador de uma região de transmissão de malária que foi visitar aí o nosso litoral, enfim, e chegou com febre, ou relatando febre, eu tenho que suspeitar de malária. Às vezes o paciente ele nem chega com febre, ele tomou uma dipirona, a febre passou, ou ele nem mediu a febre, mas ele diz, tô com febre. Eu tenho que acreditar no que ele está falando e eu tenho que suspeitar de malária. Geralmente ela acompanha cefaleia, sudorese, cansaço, mialgia e, inicialmente, o paciente até está clinicamente bem. E um detalhe importante é que a febre, ela nem sempre respeita aquela periodicidade conhecida dos livros, né? Aquela febre terçante, com acessos de febre a cada 48 horas. Então, a gente não pode esperar que uma suspeita de malária venha com esse quadro clínico bonitinho. Não. Geralmente, no início, a febre é contínua e diária, e só depois de alguns dias ela faz esse ciclo. Ou, às vezes, nem faz, tá? Bom, suspeitei de malária, eu tenho que notificar, eu tenho que entrar em contato com a vigilância epidemiológica, de preferência nas primeiras 24 horas. Aliás, o quanto antes, melhor. Por quê? Porque, geralmente, a gente trabalha num serviço que não vai ter os exames diagnósticos de malária disponível. Pode até ser que tenha, mas não vai ter. Independente se tiver, a gente tem que entrar em contato com a vigilância para ela fazer todo o papel dela de vigilância epidemiológica. Bom, se eu não tenho os exames no meu serviço, que é a gota espessa,
ou o teste rápido, que são os dois mais importantes e mais difundidos aí nos atendimentos, eu não tenho, e geralmente a gente não tem. Eu tenho que ligar para a vigilância e ela vai me orientar o serviço mais próximo que esse paciente tem que fazer o exame, tem que coletar. E tem que ser de imediato, ele não pode ir para casa. Ah, não, vai para casa, depois a gente coleta. Vai para casa e agenda porque é feriado. Vai para casa e agenda porque é final de semana. Não, esse paciente ele tem que ir para um serviço de urgência, onde tenha esses exames, ele tem que fazer esse diagnóstico. A gente não pode atrasar esse diagnóstico, porque eu não posso atrasar o tratamento caso o exame venha positivo. Bom, então toda cidade tem a sua vigilância e tem um telefone, o qual você liga para um sobreaviso, tá? Se for final de semana, plantão, madrugada, tem um sobreaviso e o sobreaviso vai atender e vai passar as orientações, caso você não saiba exatamente o local, o serviço de referência, tá? Então, esse é o primeiro ponto, assim. O segundo ponto, primeiro é suspeitar e o segundo é suspeitou notificar. Trabalhar com a vigilância epidemiológica, certo? Bom, diante de um diagnóstico de malária, a gente tem aqui três plasmódios possíveis, né? O plasmódium vivax e o ovale. Se vocês lembrarem, eles têm aquela fase de hipnozoitos, que é a forma do parasita que se mantém dormente no fígado. E essa forma hipnozoíta é aquela responsável por recaídas. Então, o objetivo desse tratamento, eu tenho que fazer o diagnóstico, saber qual é o plasmódio que está causando a malária, para fazer o tratamento adequado. Então, o objetivo de tratar o plasmódio vivax ou ovale é curar tanto a forma sanguínea quanto a forma hepática, né? Fazer uma cura radical. E essa cura se faz com a cloroquina e associada à primaquina, certo? Se o paciente for diagnosticado com plasmódio falcíparo, aí eu faço associação de artesunato e metloquina. As doses é de acordo com o peso e essa medicação também a vigilância epidemiológica ela vai orientar, vai fornecer. Essa medicação ela não existe assim para comprar em farmácia, compra lá em farmácia e toma de tal jeito. Não, a gente tem que ficar atento ao tratamento do paciente e fazer reavaliação clínica dele também, certo? Bom, esse é os dois pontos mais importantes, por isso que eu trouxe esse assunto aqui. A gente pouco vai ver malária, talvez quem trabalha aqui na região sul do país, mas quando a gente vê, a gente tem que pensar, mas será que a malária, poxa, aqui em Itajaí, malária sim pode acontecer, tá? E a gente não pode deixar passar. Suspeitou, notifica, procura a vigilância epidemiológica, faz os testes, e fornece o tratamento o quanto antes, certo? A malária pode evoluir de uma forma muito grave, pode evoluir para malária cerebral, pode evoluir para insuficiência renal, pode evoluir para complicações pulmonares, e quando se trata do plasmódio falcíparo, essa evolução ela é rápida, em termos de 12 horas. Então, a gente não pode perder esse diagnóstico nem o tratamento, certo? O tétano. Bom, também é uma doença esporádica, poucas vezes a gente vai ver que bom, porém ela é potencialmente fatal. E a gente não pode também deixar de falar desse assunto. Então, é uma intoxicação aguda provocada pela neurotoxina produzida pela bactéria Clostridium tetani. O diagnóstico do tétano, ele é eminentemente clínico. Identificação do trismo, que é aquele tremor da mandíbula, agitação, espasmos tônicos, riso sardônico, e também pode apresentar o opistótomo, que é aquela figurinha que a gente está vendo aqui. Essa curvatura da coluna, ela acontece mesmo, muito parecida com essa figura, e quem já viu isso em leito de enfermaria, UTI, realmente é uma imagem marcante, assim. É uma doença grave, o tratamento dela é com antibióticos, relaxantes musculares, sedativos, imunoglobulina antitetânica ou soro antitetânico. Esse tratamento é dentro de terapia intensiva, no centro de terapia intensiva. Quando a gente atender um paciente assim em emergência, a gente já vai encaminhar ele para o centro de terapia intensiva, porque ele precisa de todo um aporte que uma emergência, uma porta de emergência não vai conseguir dar conta. Mas eu trouxe esse assunto
não para falar apenas do tétano em si, mas para falar de algo antes disso, que é a profilaxia do tétano acidental. Isso sim vai ser rotina de um plantonista. Então, a gente precisa sempre pensar na profilaxia do tétano acidental para não evoluir lá para o tétano mesmo, tá? Bom, então, assim, pacientes que vão sofrer acidentes automobilísticos, paciente que caiu de moto, que sofreu um acidente doméstico, estava cortando cebola e ficou a faca no dedo, ou um acidente de trabalho, o paciente estava com uma serra, cerrou o dedo, pisou no prego enferrujado, ele vai chegar no atendimento médico, a gente vai encaminhar esse paciente para uma sala de sutura e a gente vai começar a fazer, a gente vai primeiro avaliar o ferimento. Se o ferimento ele é leve, com baixo risco de tétano, ou se ele tem um alto risco de tétano, tá? Então, eu avalio o ferimento e avalio também a história vacinal do paciente. Bom, tem pacientes que, quando a gente pergunta sobre vacina, eles acham que vacina era uma coisa só da infância, que não precisa tomar mais vacina, que não tem reforço de vacina. Outros não, outros sabem direitinho do seu histórico vacinal, porque a empresa pediu, enfim. A gente precisa investigar direitinho a história vacinal e o ferimento. Os ferimentos com risco mínimo de tétano são aqueles superficiais, limpos, sem corpo estranho ou tecido desvitalizado. Já os ferimentos com alto risco de tétano são os profundos ou superficiais, porém sujos, com corpo estranhos ou com tecidos desvitalizados, feridas pontiformes ou por armas brancas e de fogo. Também mordeduras são considerados ferimentos de alto risco, politraumatismos e fraturas expostas. Em caso de ferimento pontiforme, a gente tem que, na hora de fazer a limpeza, a gente tem que limpar bem ali por fora, anestesiar, pegar o bisturi, fazer um corte em forma de cruz, lavar assim, soro fisiológico abundantemente, com antissépticos também abundantemente, tirar tudo que tem de corpo estranho, se tiver, fazer uma limpeza bem caprichada nesse ferimento, porque se eu não fizer uma limpeza caprichada, a chance dele evoluir ali com uma infecção é altíssima. Então, eu preciso ter esse cuidado, esse capricho com a ferida do paciente, certo? Sempre que tiver corpo estranho, eu sou obrigada a retirar, sempre, tá bom? Bom, então a gente acessa essa tabela, vê direitinho o histórico vacinal e vê o tipo de ferimento. E aí eu vou indicando a vacinação ou a imunoglobulina, ou os dois se necessário, certo? Bom, então esse assunto, ele é importante trazer porque o tétano em si vai ser realmente difícil, que bom, porque é uma doença evitável por imunização, né? Mas a gente está vendo, assim, grupos anti-vacina crescendo, as pessoas não indo tomar vacina, ou até por falta de acesso à saúde, falta de conhecimento de ter que refazer a dose, o reforço, né? Então, é importante a gente saber da doença em si, mas também vai ser mais corriqueiro a profilaxia do tétano acidental aí nos plantões, certo? E o último assunto que eu acho que vale bastante a pena falar é a PEP, profilaxia pós-exposição sexual. Aqui eu vou tratar em específico o HIV. Bom, o primeiro atendimento de exposição ao HIV é considerado uma urgência médica. E aqui a gente já vê uma grande dificuldade de alguns serviços, assim, de não tratar esse atendimento como uma urgência médica. Até porque muitas vezes o paciente ele vai sem sintoma nenhum, ou ele recém voltou de uma festa, teve uma exposição e quer fazer a prevenção, ou ele estava no trabalho e teve um acidente aí com outro material biológico. E ele busca o atendimento e muitas vezes não é tratado como uma urgência. E precisa ser tratado uma urgência porque ele tem até 72 horas para iniciar a profilaxia. E de preferência, iniciar o quanto antes. O quanto antes dessa medicação antiviral cair na corrente sanguínea, mais chance vai ter da prevenção ser efetiva, certo? Eu tenho 4 passos
para questionar o paciente sobre a exposição. Então, primeiro é o tipo de material biológico e se é de risco para a transmissão do HIV. Segundo, tipo de exposição, se é de risco para a transmissão do HIV. O tempo transcorrido, se foi menos ou mais de 72 horas. E se essa pessoa é exposta, se esse paciente, ele não tem HIV. Então, eu vou ter que fazer esses questionamentos e fazer o teste rápido nele no HIV. Se ele não tiver HIV e tiver dentro de 72 horas, e o tipo de material biológico, o tipo de exposição for de risco ao HIV, ele está apto, está elegível para fazer a PEP, certo? Quais os tipos de materiais biológicos? Então, eu tenho de exposição com risco de transmissão ao HIV, que é sangue, sêmen, fluidos vaginais, líquidos viscerosos, como peritoneal, pleural e pericárdico, líquido amniótico, líquor, líquido articular e leite materno. Exposição sem risco de transmissão HIV, suor, lágrima, fezes, urina, vômito, saliva e secreção nasal. Isso é importante saber, os pacientes não sabem, muitos deles não sabem qual é o risco, muitas vezes eles não estão sob risco de, teve contato com suor, com lágrima, não vai ter risco, não tem por que se preocupar, não tem por que indicar a PEP. E aí a gente também avalia o tipo de exposição, se com alto risco de transmissão HIV, exposição percutânea, membranas mucosas, cutânea pele não íntegra e mordedura com presença de sangue. E a exposição sem risco de transmissão HIV é cutânea com a pele íntegra, não tem como o vírus atravessar a pele, e mordedura sem presença de sangue, certo? Bom, o tratamento. Com antiviral, a gente tem um esquema preferencial, que ele é composto de tenofovir e lamivudina dentro de um comprimido maiorzinho e dolutegravir dentro de um outro comprimido. Esses dois medicamentos têm que ser usados juntos no mesmo horário. A cada 24 horas eu tenho que ingerir essa medicação. E ela deve ser fornecida já antes do paciente sair do serviço de saúde. Já fala, olha, você vai retirar essa medicação na farmácia e já toma esse remédio. Amanhã você toma no mesmo horário e completa 28 dias com essas tomadas. Tem alguns serviços de saúde que essa apresentação não tá de outra forma. O tenofovir tá um comprimido separado, a lamivudina em outro, o dolutegravir em outro. Aí você tem que prescrever um comprimido de tenofovir de 300 miligramas, 2 comprimidos de lamivudina, cada um 150 miligramas, fechando 300 miligramas, e o comprimido de dolutegravir de 50 miligramas, fechando 4 comprimidos por dia, todos os dias, também por 28 dias, certo? Bom, existem alguns esquemas alternativos. Paciente, por exemplo, tenofovir, ele é nefrotóxico, então ele não pode ser prescrito para quem tem clearance de creatinina menor que 60, para quem tem uma nefropatia. Eu posso trocar ele. O dolutegravir, ele tem risco de malformação fetal, então eu também não posso prescrever ele para gestantes. E o atazanavir, ele não deve ser tomado junto com antiácidos. Então, tem outros esquemas alternativos, independente do esquema, são 28 dias de prevenção, certo? Algumas anotações assim, importantes que a gente deve passar para os pacientes. Toxicidade de antirretrovirais. É bem difícil acontecer, principalmente com esses mais novos, principalmente com esse esquema preferencial. Sugere-se uma avaliação clínica e laboratorial 2 semanas após o início do antirretroviral, mas geralmente os pacientes evoluem super bem. Acontece de ter efeitos colaterais, mas não é por uma toxicidade hepática ou renal, certo? O acompanhamento sorológico dos pacientes, fazer testagens do HIV 30 e 90 dias após a exposição, lembrando que hepatite B, hepatite C e sífilis também tem que fazer acompanhamento sorológico. E um assunto importante, os adolescentes, eles têm direito à PEP, mesmo se eles não estiverem na presença de pais ou responsáveis. Então, muitas vezes vai um adolescente ser atendido na emergência e ele acaba perdendo o atendimento porque não está ali com o pai ou responsável. Nesse caso de PEP, geralmente isso acontece. O
o adolescente ele não vai levar o pai ou a mãe junto, ele vai sozinho mesmo e ele merece receber esse atendimento e a prevenção, tá? Não tem contraindicação de fazer essa medicação e essa dosagem para maior de 15 anos, para peso adulto, certo? Quem está amamentando, a gente orienta a fazer uma interrupção temporária da amamentação, certo? A gente expõe os riscos dessa pessoa pegar HIV, mesmo com a PEP, é baixo, mas existe risco, a PEP não é 100% segura. E o HIV passa por leite materno, então a gente orienta a fazer essa interrupção temporária, tá? Durante toda a prevenção e até o final da janela imunológica. Bom, esses assuntos eu acho que são tem corriqueiros e tem que não são tão corriqueiros, mas que a gente precisa ficar antenado aí quando aparecer, ficar bem atento, certo? Espero ter contribuído aí com essas aulas e fico à disposição também para dúvidas. É isso, obrigada.